Olá, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast É Melhor Mudar de Assunto, e para tema deste novo episódio nós vamos trazer a saúde mental, que é um tema também bastante atual e polémico da nossa sociedade, até se relaciona com os nossos episódios das redes sociais. E então, meninas, que imagem é que vocês atribuíam a este tema da saúde mental? Então, o emoji que eu atribuía para este tema da saúde mental era o emoji do confuso, porque eu acho que a ansiedade e os problemas psicológicos é algo que a mim me deixa muito confusa. Portanto, eu escolheria o emoji do confuso. O meu emoji é aquele emoji que está um rapaz ou uma rapariga a andar, porque eu acho que a saúde mental e, sobretudo, a descoberta de como podemos melhorá-la é uma caminhada que se faz passo a passo, não se faz de um momento para o outro, e, portanto, como eu acho que é um processo até bastante longo e que se faz por etapas, portanto, esse é o meu emoji. Eu vou um bocadinho ao encontro da Ana, tendo em conta que também sou uma pessoa assim muito ansiosa com os problemas da vida, então, mas eu coloco o emoji em vez do confuso, nervoso, porque eu acho que isto da saúde mental, às vezes os nervos e controla um bocadinho a nossa forma, não digo tanto de agir, mas às vezes de pensar em certas coisas da vida. Sim, diz, Silvia. Eu ia dizer que agora íamos entrar na nossa área de debate e íamos discutir tudo isto sobre a saúde mental. Sim, tu estavas a dizer que não afetava tanto a parte do fazer, mas sobretudo a parte do pensar, e eu discordo, porque eu acho que estão completamente associadas uma à outra. Eu acho que quando as coisas não estão bem na nossa cabeça, não estão bem em lado nenhum, seja nas nossas decisões, na forma como convivemos com os outros, e sobretudo quando estamos sozinhos, porque eu acho que a saúde mental, quando nós nos apercebemos que não estamos assim tão bem, acho que é sobretudo quando estamos sozinhos, porque normalmente as pessoas tendem a escapar para o convívio, e quando estão em casa sozinhos, com os seus pensamentos, com as suas coisas, começam a perceber que alguma coisa está mal, que estão a evitar alguma coisa ou a esconder outra. Portanto, eu não concordo que não afete a forma de agir, porque eu acho sinceramente que estão completamente associadas uma à outra. Sim, até porque quando nós não estamos bem mentalmente e psicologicamente, eu falo por mim, eu quando não estou bem e ando mais ansiosa, eu tendo a não querer estar com ninguém, tendo a não querer sair de casa, e isso afeta na forma como eu vou agir. Portanto, como a Rita disse, eu também concordo, acho que está ligado o fazer e o pensar, porque se nós não estamos bem psicologicamente, é assim, isto pode mudar de pessoa para pessoa, mas no meu caso, se eu não estou bem psicologicamente, eu não vou querer estar com os meus amigos, eu não vou querer estar, por exemplo, qualquer coisa que a minha família diga irrita-me profundamente, qualquer pergunta acerca do estás bem irrita-me ainda mais, e portanto eu acho que está completamente relacionado, e eu concordo com a Rita nesse aspecto. Sim, eu disse aquilo, mas também às vezes vou um bocadinho de encontro a vocês, porque vocês sabem que eu sou muito ansiosa e assim nervosa, mas por exemplo, às vezes eu priorizo se calhar os problemas dos outros, e como sou uma pessoa ansiosa, se calhar posso estar muito mal, mas não vou agir mal com outras pessoas, nem vou agir do tipo, não, olha, estou mal, mas olha, também, olha, não vou descarregar neles, nem vou estar a dizer o que é que aconteceu comigo, porque se calhar os outros também podem não estar tão bem, ou podem estar ainda piores que eu, e se calhar estar-lhes a dizer como estou, ou como assim, se calhar é um erro meu, não é? Porque se calhar te faz bem desabafar e até demonstrar, olha, não estou assim tão bem hoje, mas acho que vai um bocadinho de encontro à forma de ser de cada um Mas eu por acaso sou ao contrário, por exemplo, quando não estou bem, há uma frase que até é muito conhecida que diz, quando normalmente nós atacamos e falamos mal para as pessoas que mais amamos, normalmente, pelo menos eu sou assim, eu se calhar vou lidar melhor com uma pessoa e vou falar melhor para ela, uma pessoa que se calhar não gosto tanto e não convivo tanto, do que para uma pessoa que eu gosto muito, percebes? E isto é um grande exemplo para o nosso podcast, ou é melhor mudar de assunto, porque quando nós não estamos bem e nos perguntam se estás bem, o que é que tens, nós automaticamente pensamos que não queremos falar e é melhor mudar de assunto. Portanto, isto acaba por ser um tabu também, porque a ansiedade está tão presente, a ansiedade e os problemas mentais e psicológicos estão tão presentes na nossa sociedade hoje em dia, derivado a vários fatores, que nós não queremos falar deles. E, portanto, até porque quando nós estamos mal, nós negamos sempre a ajuda médica. Depende. Eu acho que depende muito.
e hoje em dia acho que há cada vez mais pessoas a recorrer às medicinas alternativas e não tanto às tradicionais de um médico, até porque eu acho que as pessoas, principalmente, eu acho que a sociedade começou a ter uma descrença muito grande nos psicólogos. Eu pelo menos acho que, pelo menos das pessoas que tenho ao meu redor, é essa a opinião que eu consigo concluir. E uma coisa que eu acho que também é muito importante, que é para perceber que as pessoas que eventualmente nos possam estar a ouvir e a passar por algum momento deste, ou então que já tenham passado, o importante, eu acho que é mesmo partilhar que todos nós temos esses momentos. Eu acho que é impossível, eu pelo menos quando conheço alguém que me diz eu estou sempre bem, está sempre tudo bem comigo, eu nunca tenho problemas, eu acho que isso é uma capa que a pessoa veste para demonstrar para algo que não é? E depois, por um lado, também existem estas pessoas e por outro lado, nós também temos que entender que existem diferentes tipos de temperamento. Ou seja, eu quando estou mais em baixo, se calhar tenho muito menos... Eu já não sou uma pessoa paciente, então quando estou mal, então não tenho paciência para nada, não é? Mas, por exemplo, nos meus momentos difíceis, eu acho que algo que pode ajudar quem nos esteja a ouvir é que, por exemplo, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, até porque quando nos acontece alguma coisa, nós temos a tendência de perguntar porquê a mim? Ou porque alguma coisa está atrasada e nós queríamos que acontecesse naquele momento, ou porque um familiar adoeceu e nós não percebemos porque é que nos está a acontecer aquilo naquele momento. Eu acho que podemos também perguntar-nos não o porquê a mim, mas ok, isto está-me a acontecer e o que é que eu posso aprender com isto? Exatamente. Não o porquê, mas para quê? Porquê é que isto me está a acontecer? E também acho que depende de diferentes tipos de temperamento, como eu já tinha dito. Por exemplo, a Sílvia provavelmente esconde mais as coisas e está ali, e por um lado isso também não é muito bom, porque começa ali as pinguinhas e acaba por encher o copo e um dia vais transbordar, se calhar da pior maneira. Mas eu se calhar sou um bocadinho no meio termo, ou seja, quando as coisas não estão bem, eu não gosto de falar sobre elas. Normalmente até são as pessoas que percebem que alguma coisa não está bem, porque eu tento sempre dar a volta, e isso nem sempre é muito saudável, porque às vezes faz-nos bem falar e demonstrar o que estamos a sentir, mas eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, e acho essencialmente que é preciso um momento de grande consciência para procurarmos uma ajuda, seja ele um médico, uma medicina alternativa. Acho que é preciso estarmos num momento de grande consciência e sobretudo de amor próprio para procurarmos essa ajuda. E não sei se em algum momento vocês perceberam que se calhar ou iam precisar de ajuda, ou então de uma pausa, ou um encontro com vocês mesmos, para vocês perceberem o que é que estava a passar na vossa vida. Olha, desculpa, Ana, eu já procurei, até fui com a minha mãe, que foi no início assim da minha adolescência, não me sentia a precisar, mas a minha mãe dizia, esta fase, se calhar a gente não está a saber, não, eu e os meus pais não sabíamos nos comunicar, percebes? Eu estava naquela fase não, eu sei tudo, eu tenho sempre razão, e vocês não me dão a liberdade que eu devia ter. Eu era pai, que é 16 anos, eu achava que por os meus amigos já fazerem certas coisas, eu também tinha que as fazer, ou porque tinha que ter mais liberdade. Mas agora eu percebo que tudo o que eles fizeram e disseram era para o meu bem, porque eu ainda não estava naquela idade. Mas eu achava que pelos outros fazerem, eu também tinha que fazer. E olha, e digo, eu na altura, quando a minha mãe disse, vamos até ao psicólogo, não faz nada, não faz mal. Eu era logo, mas eu não sou maluca, eu não tenho problema nenhum. Eu até era o que eu ia dizer. O que é que te traz cá? E eu disse, eu não sei, pergunta à minha mãe, ela quis que eu viesse. Eu fiquei tão revoltada com o facto de ter lá ido, mas só me fez bem. Nós saímos lá as duas a sentir-nos tão bem, porque primeiro falei eu e ela estava fora da sala, depois falou ela e no final falamos as duas. E ele até disse, vocês têm que ser mais compreensivas uma com a outra, porque tanto a sua filha tem muita consciência de tudo que faz na vida, como você tem que se calhar ter mais confiança no que ela faz. Olha, e aquilo fez-nos tão bem que eu depois até agradeci ter lá ido, porque eu na altura achei, mas eu não tenho problemas, eu não sou maluca, então se calhar vocês é que não me compreendem. A gente pensa logo psicólogos e assim. Exatamente, e aí é que está, aí eu acho que está, aí é que está a questão, porque normalmente normalmente eu falo de uma forma, de modo geral, mas normalmente quando nós precisamos de ajuda, nós temos tendência a convencer-nos a nós próprios de que está tudo bem connosco, e nesse ponto chega ao ponto de dizer, pronto, eu não vou a um psicólogo porque eu estou bem. Por exemplo, eu já senti que se calhar até precisasse, mas convenci-me a mim própria que não precisava, não fui.
Percebes? E eu vou-vos dizer uma coisa, eu nunca fui a um psicólogo. Isso é muito mau, porque eu acho que um psicólogo não é só para as pessoas malucas. Um psicólogo é bom, eu acho que é bom, e todos nós devíamos ter a experiência de ir a um psicólogo. Eu nunca tive a experiência de ir a um psicólogo, porque foi a opção minha, nunca quis ir. Mas já em momentos senti que precisasse e negava-me a mim própria, sabes? Olhava-me ao espelho e não, eu estou bem, eu não preciso de um psicólogo nenhum. Percebes? Sim, Eu mas acho que aí isso está o erro. exato, eu também acho que é assim, eu nunca recorri a um psicólogo para esse tipo de coisa, já falei com um psicólogo por causa de ter uma indecisão muito grande na área que queria seguir no secundário, porque eu gostava de tudo, tinha boas notas a tudo e não sabia para o que ia, estava perdida, mas em termos de saúde mental nunca recorri, mas isso não quer dizer que eu nunca tenha precisado. Eu acho que um erro grande da sociedade, primeiro, é ter uma descrença enorme nos profissionais na parte da terapia, e depois porque eu acho que é uma coisa muito importante, nós raramente deixamos o nosso telemóvel ficar sem bateria. Então, porquê é que nós deixamos nós próprios ficarmos completamente em baixo, não é? Porquê é que isso acontece? Eu acho que é uma prioridade, nós temos que priorizar realmente o que é mais importante. Eu neste momento preciso de ajuda e não há mal nenhum em precisar de ajuda. Aliás, eu conheço uma pessoa que era do secundário e ela dizia que andava no psicólogo e não contava às pessoas porque as pessoas automaticamente iriam dizer-lhe, olha, tu és maluca, porque é que tu andas no psicólogo? Portanto, eu acho que isso constrói-se muito na sociedade e nós temos que desmistificar tudo que anda à volta dos terapeutas. Porque nós, no fundo, temos um tabu contra os psicólogos, porque nós ligamos imediatamente a figura do psicólogo a uma pessoa que não está bem, que é maluca, e é mentira. Eu acho que é muito mais fácil, e eu estou a falar isto de maneira teórica, porque na prática eu não o faço, porque se fizesse lá, eu ia lá ao psicólogo e punha em prática. Mas é muito mais fácil nós conversarmos, se calhar, com uma pessoa que nós não conhecemos, que não conhece a nossa história de vida, né? Nós podemos desabafar, do que eu chegar à beira, se calhar, de uma amiga e dizer-lhe tudo da boca para fora. Custa muito mais. Eu acho que custa muito mais. Portanto, eu acho que é também para isso que servem os psicólogos, para tu poderes desabafar e dizer tudo aquilo que não consegues dizer aos teus. E é inevitável, quando eu fui dessa vez ao psicólogo, eu estava muito nervosa, porque é uma pessoa que era desconhecida e eu ia estar ali e depois estava-me a fazer perguntas e ele assim, ok, pronto, se não queres desabafar e não tens um problema, eu vou puxar por ti. Mas sempre a falar super bem. Vocês têm noção que eu cheguei ao final a chorar baba e ranho. E só era assim para a minha mãe, eu quero voltar. Porque aquilo, ele começa a puxar de um ponto que tu começas a até descobrir coisas que se calhar na tua cabeça, olha, já estavam esquecidas. Mas tu sais de lá, parece que uma limpeza de tudo. Porque tu desabafaste tudo, falaste com uma pessoa e essa pessoa não te julgou nem te apontou o dedo. Disse, olha, faz assim, se calhar se acontecer certas coisas, o aconselhável é tu fazeres mais isto, tipo, teres mais calma assim. Dá-te uns conselhos uma pessoa que percebe psicológico e aquilo foi uma sensação brutal. Até porque há pessoas, por exemplo, com ansiedade, ganham problemas piores. Por exemplo, o meu namorado, quando era mais novo, tinha ataques de pânico. Eu já tive ataques de pânico e digo-vos uma coisa, eu nunca pedi ajuda e eu aprendi sozinha a lidar com isso, percebes? A controlar. Exato, a controlar. Mas uma pessoa que não consiga controlar precisa de ajuda, porque um ataque de pânico é muito mau mesmo, percebem? E eu acho que é isso, eu acho que a saúde mental é um tema muito complexo. E nós não conseguimos, eu acho que a ansiedade é uma coisa que está para além de nós, que nós não conseguimos controlar. Conseguimos... Não, eu acho que, eu sinceramente acho que conseguimos. Eu, por exemplo, desde sempre que sou uma pessoa mega ansiosa, eu sempre fui aquela criança que quando estava num carro, numa viagem com a família, perguntava constantemente, estamos a chegar? Quando é que vamos chegar? Falta muito tempo? E isto é um exemplo muito pequenino do que se pode transpor na minha vida em geral, mas eu sempre fui assim. E sempre fui muito ansiosa. Aliás, o que se costuma dizer é que há pessoas que, por exemplo, quando alguém lhes diz alguma coisa, elas vão para casa e nem sequer pensam naquilo, portanto aquilo foi completamente desligado e isso é um processo ou então já é completamente natural da pessoa. E depois há outras que se chamam overthinking e eu sempre fui muito assim, que é quando alguém me diz alguma coisa, aquilo começa a matutar de uma forma tão severa na minha cabeça que eu própria aprendi a controlar que aquilo não me corroesse completamente. E portanto eu acho que se nós damos tanta atenção aos problemas do coração, aos diabetes, temos automaticamente também de dar atenção à saúde mental.
E acho que quando temos essa consciência, nós conseguimos aprender a controlar. Eu, por exemplo, eu nunca recorri a um psicólogo, mas, por exemplo, comecei a fazer meditação. Aprendi a respirar quando estou nervosa. Aprendi a agradecer todos os dias. Aprendi a fazer coisas que me fazem bem. E houve um determinado momento da minha vida em que percebi, ok, Rita, tu não estás no teu melhor e tens que estar no teu melhor para fazer tudo o resto bem. Então, eu acho que a vida é feita de uma lista de coisas que nos faz bem, só que a única diferença é que não vem em formato de lista. Nós basicamente temos de olhar para a nossa vida e começar a listar as coisas. Por exemplo, quando eu não estou bem, automaticamente, obviamente que me quero estar mais sozinha, mas obviamente também que há pessoas que me fazem muito bem quando não estou bem, e o que começo é olhar para a minha lista e perceber, ok, o que me faz bem? Ir ver um pôr do sol, estar perto do mar, estar com a natureza, cozinhar, são determinadas coisas que me dão uma serenidade, tranquilidade, ou seja, que me dão paz, e obviamente que ninguém sai de um sítio onde encontra paz. Portanto, eu acho que o segredo é mesmo listar essas coisas e perceber que quando não nos encontramos bem, temos aquele refúgio, e é aquele refúgio que nos vai conseguir trazer de volta, não é? E eu acho que aprendi a controlar. Obviamente tenho momentos em que estou mega ansiosa e por mais que tente respirar de uma forma correta, continuo com ansiedade, mas eu acho que em determinados momentos isso resulta e continua a resultar. Eu sempre que treino, acabo o treino com uma música relaxante e medito um bocadinho. E acho que isso é bom para nós. E aliás, isto pode resultar comigo e pode Exato, não era o que eu resultar ia com dizer. vocês, não é? Eu não por consigo exemplo, fazer meditação. eu já fui a uma aula de yoga, gostei, mas não adorei. E há Exatamente. pessoas que adoram yoga e fazem todos os dias Eu yoga. não E eu não consigo. adorei aquilo. Eu, pelo menos, não encontrei serenidade naquele momento. Mas quando medito, quando vou à praia, eu sinto-me completamente tranquila, em paz. Por mais problemas que eu tenho, se eu vou à praia, se eu vou ver um pôr do sol, se, por exemplo, estou no meio da natureza, não vos consigo explicar o que aquilo me faz sentir. Não consigo. E provavelmente há pessoas que, se calhar, preferem estar sozinhas em casa o dia todo para se encontrarem. Eu provavelmente prefiro, às vezes, sair e ir a esses sítios que me fazem bem. Exatamente. Portanto, eu acho que o segredo é encontrar essas coisas. Exatamente, eu já sou, por exemplo, eu já gosto, por exemplo, quando gostas da meditação, a minha meditação ainda me irrita mais, portanto, eu, para ficar bem, eu preciso de coisas agitadas, percebes? Uma corrida, nem que seja uma aula de zumba, uma festa, seja o que for, para que eu consiga abstrair-me dos problemas todos, entendes? Há pessoas que conseguem, na calma e no silêncio, conseguem se encontrar, e eu não consigo. Não, mas eu acho que não, mas eu acho que é esse mesmo problema, é que as pessoas, quando estão mal, vão para sítios agitados, cheios de música, e quando estão sozinhas, aí está o mesmo problema. E foi isso que eu aprendi. Eu, basicamente, antes, quando não estava bem, queria estar cheia de pessoas, queria ir jantar com imensas pessoas, porque aquilo, basicamente, ia esconder aquilo que eu estava a sentir. Exatamente. E quando eu momento... Exatamente. E quando eu estou agitada, eu estou bem. Quando estou sozinha é que vêm os problemas. E, portanto, assim, eu não tenho nenhuma especialidade, mas o que eu, pelo menos foi da minha experiência, é que tentava fugir e em determinado momento eu pensei, não, tu agora vais ter que aprender a estar contigo mesmo, vais ter que aprender a conhecer-te, porque nós é assim, nós temos uma grande vontade de conhecer as outras pessoas, mas na maior parte das vezes nós nem tiramos tempo para nos conhecermos a nós próprios, não é? E, portanto, eu acho que isso já me aconteceu, que era quando eu estava mal, procurava sítios agitados, e eu acho que o segredo é nós tentarmos estar um bocadinho em silêncio e sozinhos, porque é aí que nós vamos aprender a relaxar. E há uma coisa que me acontece, eu acho que isto é o maior erro de sempre, mas até pode ser uma solução, por exemplo, para mim é um bocado, mas quando eu estou triste, por exemplo, tenho um problema, correu-me o dia mal, eu meto tudo escuro no meu quarto, meto fones e eu não ponho uma música alegre, porque a música alegre faz-me tipo, não, o dia correu mal, não vou estar aqui a festejar. Às vezes é solução, mas outras vezes ouvir a música triste e fazer-me chorar, eu não consigo. Que me limpa a alma, eu fico depois do tipo, ok, correu mal, mas amanhã vai correr melhor. Tipo, parece que o chorar às vezes faz mesmo tão bem, e claro que às vezes a pessoa há pessoas que dizem, mas não vou estar aqui a ouvir músicas tristes que ainda vou ficar pior. E às vezes até acontece, mas há certos problemas que me sabe tão bem, tipo, ficar aqui no meu escuro, tipo, depois do dia ter corrido mal e pensar, ok, hoje vou dormir, amanhã vai correr melhor, ou se não correr amanhã, corre depois. E aquele momento em que eu estou a ouvir aquelas músicas, a pensar em tudo do dia, tipo, às vezes é como a Rita diz, custa-nos em pensar, fogo, mas porquê é que nos está a acontecer isto a mim? Tipo, porquê a mim? Tipo, que mal é que fiz eu? Há muita gente que até se pergunta, que mal é que eu fiz na vida para estar a receber isto? Às vezes não é a gente fazer mal. Eu já me apercebi com as lições da minha vida, cada vez mais que as pessoas boas
é que às vezes, olha, até partem mais cedo, têm experiências piores. Às vezes parece que quanto mais mal as pessoas fazem no mundo, parece que são melhor recompensadas. E é por Eu isso não acredito muito nisso. Eu acho que a morte é inevitável. Não acredito que as pessoas morrem porque são boas e as que ficam são as más. Eu acho que isso Não, é um eu também mito. não. Eu Aliás, acho que isso é um que nem mito. existe uma. Eu acho que não Não existe. existe regra. Não existe Não regra. existe, por exemplo, eu não acredito que exista uma seleção de quem Não, fica doente. eu também Porque acho que assim, não. se eu acreditar nisso, então esqueçam, Exato. porque eu vou completamente abaixo e penso, isto não tem sentido nenhum, não é? Agora, voltando à conversa da saúde mental, eu acho que uma das coisas-chave para que nós estejamos bem é dialogar, é desabafar. Porque, por exemplo, quando eu estou mal e os meus pais apercebem-se, ou os meus amigos apercebem-se e começam a puxar por mim, eu começo a falar tudo, no final eu vou estar 20 vezes mais leve, portanto, e aí vai de encontrar os psicólogos. Por isso é que nós temos que recorrer à ajuda. Se nós não conseguimos recorrer à ajuda do psicólogo, ao menos conversar com alguém, termos alguém que nós consigamos tipo, falar e desabafar tudo, porque quando eu desabafo as coisas, eu choro, desabafo e depois fico bem. O problema continua lá, mas como tu falaste, está Mas não tudo estás a bem. resolvê-lo. Exatamente, mas como tu falaste e desabafaste, está tudo bem. Exatamente. eu vou dar um exemplo. Minha irmã, antes desta coisa toda do vírus, ela costumava vir para cá. E houve uma vez, tipo, era uma amiga que não é tipo das melhores amigas, mas costuma vir cá de vez em quando, até por causa dos jogos de vôlei, mas depois, como elas até deixaram de jogar na mesma equipa, já não veio cá tanto. E ela, tipo, eu nunca tive muita ligação, às vezes já almoçava com ela e assim. E houve uma vez que eu reparei que ela não estava bem, e disse assim: precisas que ela até disse, vou-te esticar o cabelo e não sei o quê. E eu, ok. E depois ela até era assim: olha, eu sei que já reparaste que eu se calhar não estou muito bem e vai-me saber bem se calhar contar-te, porque às outras pessoas que eu conheço se calhar vou ter vergonha. E ela desabafou, contou-me o que aconteceu e ela até disse: ai, agora quando tiver um problema já sei com quem é que eu vou falar. Que às vezes as pessoas, tipo, não têm noção, mas contar a pessoas desconhecidas é um alívio. Eu acho que é mais fácil. Pois Eu também é. concordo. Eu acho que, por exemplo, não digo em pessoas desconhecidas que eu não conheça. Pronto, não vou pegar uma pessoa Não estão ligados. uma coisa, não. Mas, por exemplo, uma pessoa que se calhar não é tão chegada a ti, sabes, que não sabe tanto de ti, ou sabe, mas pronto, não é tão chegada, eu acho que é mais fácil de conversar e desabafar, porque nós temos tendência a querer ser perfeitos para as pessoas que nós amamos. Hoje em dia, o que eu acho que acontece é as pessoas têm medo de falar com os outros porque automaticamente pensam na opinião que os outros vão formular sobre aquela situação. E portanto eu acho que é uma coisa completamente errada, e depois eu acho que quando não nos encontramos bem também temos de saber priorizar e estabelecer quais são as relações tóxicas e quais é que são as relações que nos fazem bem, porque isto vai de encontro ao episódio da semana passada em que nós falamos da amizade feminina, e até num questionário que fizemos no Instagram, em que perguntávamos se em determinado momento aquela pessoa percebeu que aquela amiga não era assim tão amiga. Isso acontece, não é? E eu acho que nós não priorizamos da melhor forma as pessoas que temos à nossa volta e acabamos por estar num elo de relações tóxicas. E quando não estamos bem a nível da saúde mental, isso só nos vai piorar. Por exemplo, se eu tenho um ponto fraco e a outra pessoa sabe que eu tenho um ponto fraco e eu estou a passar um mau momento com esse mesmo ponto fraco, se a pessoa me continuar a espingardar com essas coisas, eu não vou melhorar, eu vou piorar. E, portanto, eu acho que isso é um nível de empatia. Por exemplo, se eu sei perfeitamente que há algo que aborrece a Sílvia, eu nunca vou tecer comentários sobre aquilo, nem fora, nem com ela. Eu não vou tecer comentários sobre isso porque basicamente estou a implementar e estou a incutir algo que ao contrário não gostava que fizessem comigo. Sim, eu acho que nós às vezes temos de ter muito cuidado também a quem contamos, porque é como a Rita diz, nós às vezes existem as pessoas tóxicas que se calhar até podem parecer que não sei o que estão ali ouvindo e se calhar vão pegar nisso e a gente nem sabe a quem vão contar, o que é que vão fazer com isso, ou se vão nos picaçar até com esses nossos pontos Sim, fracos. tens que saber escolher bem as pessoas, isso é lógico, não é? Como a Rita diz, contar aos amigos não há melhor, principalmente a gente que a gente confia mesmo plenamente. Por exemplo, eu falo por mim, eu se estiver a falar convosco e vocês notam logo o que é que se passa, Sílvia, o que é que aconteceu, tipo, porque eu sou uma pessoa que até às vezes sou nada e não sei o quê, e eu acho que a amizade é mesmo assim, as pessoas quando gostam e tudo e confiam, acabam por chegar àquele ponto do, tu não estás bem hoje, diz lá o que é que aconteceu, e sabe tão bem, poder desabafar com pessoas que nos conhecem acima de tudo é ótimo.
É E verdade. depois há pessoas que é mais fácil de perceber se estão Sim. diferentes ou não, porque há pessoas que são mais calminhas e que se calhar quando não estão bem não se nota tanto, mas as pessoas que são mais extrovertidas, depois quando um dia que não estejam, eu lembro-me quando às vezes eu ia com a Rita para a faculdade, às vezes eu ia mais choquinha de manhã e ela perguntava-me logo o que é que se passava, porque não estava nos meus dias, não é? E Mas nota-se isso era logo. por 2 motivos. Porque davas os piscas e porque estavas a andar devagar. E então, como eu nunca dou os piscas e ando sempre depressa, aquilo não era normal para ela. E ela perguntava-me o que é que se passava comigo. E isso é bom, tu percebes que as pessoas te conhecem. E sim, claro que sem dúvida que melhor do que ninguém para tu desabafares é com essas pessoas, como é lógico. E depois com a família. A família, eu acho que, quando eu digo família, para mim família é meus pais e a minha irmã. Sim, exato. Embora adoro o resto da minha família, atenção, mas para mim família é os meus pais e a minha irmã. E as melhores pessoas para desabafar são essas pessoas. Aliás, não há ninguém no mundo que nos conheça melhor das pessoas que vivem connosco na nossa própria casa, não é? Exatamente. E obviamente que vai haver assuntos que não vão sair das nossas 4 paredes e isso é perfeitamente natural. Mas o que eu Isso é intimidade. é exatamente a intimidade. E lá está, por ser intimidade é que tem de ser tão nosso e não temos de andar aí a partilhar com o mundo. Por isso é que eu acho que, pelo menos para mim, falar com um desconhecido não é a melhor solução. E depois, eu acho que uma coisa que também é muito importante neste assunto da saúde mental eu acho que é o pensamento positivo. Eu pelo menos tento sempre incutir o pensamento positivo em todos os momentos da minha vida, porque eu acho que isso trabalha o cérebro de uma forma brutal. E é retirar retirar das coisas más o melhor daquilo. Exatamente, por isso é que eu estava a dizer que quando nos acontece alguma coisa, não é perguntar porque a mim e vitimizar, isso é o pior que nós podemos fazer, mas sim perceber, ok, isto está-me a acontecer, de facto é muito mau, está-me a doer, vai-me provocar ainda mais dor, mas o que é que eu posso aprender com isto? E eu acho que isso é a palavra-chave. E no sentido do pensamento positivo, houve uma entrevista que eu vi, pronto, é uma figura muito polémica, que é o Marinho Pinto, mas daquela entrevista toda, de coisas tão polémicas, houve uma coisa muito certeira que ele disse. Basicamente, ele contou uma história que lhe aconteceu na infância e que já vos aconteceu, pelo menos a mim já me aconteceu, que é ser mandado para trás na sala de aula, ou seja, ficar na última fila. E basicamente o pensamento que as pessoas tiram quando são mandados para a última fila é: o professor já não quer saber de mim, eu sou aquele que ele está completamente a desvalorizar. E ele chegou a casa e contou ao pai: olha pai, eu fui para trás na sala, estou mega desmotivado, gostava de estar na fila da frente e agora eu acho que o professor já não quer saber de mim. E o pai disse-lhe uma coisa muito curiosa, que era: ok, estás no final, mas se pensares que os da primeira fila têm só 2 opções, estagnar ou andar para trás. Se já estão na primeira fila, nunca vão poder andar para a frente. E tu, que estás na última fila, tens 2 opções, estagnar ou avançar. E agora tens de trabalhar para avançar, porque tens mesmo essa hipótese. Eu acho que isso é um pensamento brutal que nos leva para muitas coisas da nossa vida e eu, claramente, que nem tudo nos corre bem, e em determinados momentos eu comecei a pensar, ok, eu realmente não estou na melhor fase, realmente isto que me está a acontecer não é o melhor que já me aconteceu, mas a partir de agora eu tenho 2 opções, ou estagnar ou avançar. E acho que o pensamento positivo é uma coisa que deve ser incutido no nosso dia-a-dia e acho que é uma coisa com que eu vivo sempre. Eu concordo, mas eu falo para mim, sou tão uma pessoa pessimista que pessoas, por exemplo, como a Rita, que são assim muito positivas e que isso puxa-me muito para cima e às vezes falta-me ouvir aquilo do anda lá, tu consegues, e só ouvir isso para pessoas até pode ser uma simples frase ou uma simples coisa, mas para mim, para pessoas como eu, pessimista, dá uma motivação que as pessoas às vezes nem imaginam. E na minha opinião, a mente, o cérebro é o motor do nosso organismo. Portanto, se a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa cabeça não estiver bem, há muitas outras coisas que podem não estar bem. Eu acho que o fundamental, as coisas mais importantes de nós cuidarmos é a nossa mente, porque a mente coordena muitas outras coisas. Sim, e eu já disse isso, eu até acho que já disse uma frase no episódio, eu acho que foi das faculdades, em que a nossa cabeça é o único sítio onde nós vamos viver para sempre, porque nós podemos mudar de casa,
nós podemos divorciar, podemos mudar de país, mas a nossa cabeça vai estar sempre connosco, é a casa em que nós vamos morar para sempre. E se nós fizermos daquela casa uma boa casa para morar, vai facilitar uma série de coisas. E depois também temos que perceber que nós, obviamente, que ninguém corre parado. Quando nós corremos, nós queremos chegar à meta. E eu acho que a ansiedade e tudo o que anda por volta da saúde mental, num estado não tão saudável, é, por exemplo, como uma cadeira de balanço. Nós basicamente estamos a balançar, mas estamos em movimento constantemente, mas aquilo não nos leva a lado nenhum, e a ansiedade é um bocadinho isso. E eu acho que é perceber também, e claro que isto não é assim tão fácil, eu estou a falar assim porque já passei pela fase em que tive de perceber que não me estava a levar a lado nenhum, então tinha que trabalhar naquilo. Eu acho mesmo que o segredo é perceber que não nos está a levar para um bom porto, então nós temos que fazer algo para aquilo ter uma finalidade. Tomar as iniciativa. Decisões. Sim. Tomar as decisões e assumir que algo não está bem e tem que ser mudado. Porque eu acho que o problema está aí. As pessoas, no fundo, sabem que algo não está bem, mas não fazem nada para mudar o que não está bem, percebes? Sim, eu também acho que o medo deve-se muito ao estigma que a sociedade tem com a saúde mental. Nós, por vezes, eu pelo menos já ouvi montes de pessoas, quando alguém conta, eu estou nervosa com aquilo, isso passa. Estás com problemas por causa disso, ansiosa por causa disso. Estamos a desvalorizar constantemente o problema que pode ser efetivamente uma doença daquela pessoa e estamos constantemente a desvalorizar. Não te preocupes com isso. Ansiedade, isso passa-se. Isso não é doença. E é uma doença. E nós temos que perceber que em determinados momentos pode despoltar algo muito grave. Obviamente que todos nós, seres humanos, sentimos em determinado momento uma ansiedade pequenina, mas em determinadas pessoas é uma ansiedade a um nível gigantesco, e eu acho que o medo de agir deve-se muito ao estigma que a sociedade tem com a doença mental. Eu acho que há muita gente que ainda não prioriza e dá valor a isso, da saúde mental. Diz, estou ansiosa, isto passa, ou estás assim, não te preocupes, daqui a uns tempos, isto é só uma fase, isso passa, não sei o quê. Às vezes deixam acumular e quando dou conta, olha, uma depressão que leva a isto. Exatamente. Aproveito até para deixar uma mensagem às pessoas que estão-nos a ouvir, para priorizarem se calhar mais a saúde mental, não descartarem tanto, por exemplo, quando sentirem que não estão assim tão bem. Não faz mal nenhum procurarem ajuda, não faz mal nenhum, se não quiserem assumir para amigos ou assim, ao menos que falem, nem que seja ou com a vossa mãe ou ou marquem uma consulta a vocês e pensem, olha, nem que vá ser uma vez, não custa nada tentarem, não custa nada ajudarem-vos, e se vocês estiverem bem, com certeza que tudo vai melhorar e não custa nada. Sim, e depois também é encontrar, eu acho que, pelo menos eu falo por mim, por exemplo, houve um momento que as minhas redes sociais, mas eu abri o meu Instagram e o meu Instagram era pessoas a falar sobre marcas de luxo, era pessoas constantemente a falar sobre maquilhagem e obviamente que aquilo pode resultar para outras pessoas, mas eu comecei a perceber, ok, o Instagram é o meu Instagram, o feed é as pessoas que eu sigo, e porque é que eu estou a seguir só pessoas que me dão coisas que eu não acho assim tão importantes? Então eu comecei a seguir páginas com frases mega positivas, pessoas que fazem meditação e que divulgam em espaços mega bonitos, barulhos do mar que constantemente me passam pelo feed e que automaticamente eu sinto-me bem por estar a ouvir aquilo, de viagens. Portanto, eu acho que é começarmos a procurar as coisas que estão à nossa volta e começarmos a perceber, ok, se isto não me faz assim tão bem, então eu vou para este lado. E isso também, eu acho que as redes sociais também trouxeram um bocadinho a depressão, a ansiedade, por estarmos constantemente a equiparar a nossa vida com a vida dos outros. E portanto eu acho que isso eu posso na mesma ter redes sociais, mas simplesmente escolher quem eu sigo, e até tenho uma panóplia gigante, eu sigo maquilhagem, roupa, viagens, meditação, mas é aquilo que em equilíbrio também me faz sentir equilibrada. Portanto, eu concordo plenamente contigo, Silvia, que é priorizar bem as coisas que estão à nossa volta. E o maior conselho que nós podemos dar é quem não está bem, assumir que não está bem, porque todos nós, sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos bonitos, sejamos gordos ou magros, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós todos temos fragilidade e em algum momento da nossa vida não estamos bem. E, portanto, assumir que não estamos bem e pedir ajuda. Pronto, e eu acho que desta vez não tivemos convidados, porque achamos que era uma conversa que podia ser de uma forma mais intimista e pessoal, e queríamos dar o testemunho, queríamos ser nós os testemunhos desta conversa.
E portanto acho que Sim, podemos somos terminar da pessoas. melhor maneira, exatamente, a dar os emojis, se vocês continuam com os mesmos ou se mudam diante desta conversa que tivemos. Olha, eu se calhar desta vez vou mudar. Olha, Eu sabes que também, eu ia também. mudar. Olha, sabes que eu também. Olha, Eu ia mudar também. eu também mudava, sabes? Eu já falo. Acho que agora, em vez do nervoso, vou pôr o a sorrir. O simples a sorrir. Porque eu acho que Esta nós... conversa acalmou-te. Exatamente. Sabes que eu acho que esta conversa vai trazer tranquilidade e por isso é que eu vou Sim. mudar o meu emoji. Exatamente. Por isso é que eu vou pôr o emoji a sorrir com um simples sorriso, porque eu acho que depois desta conversa deu, principalmente eu sou uma pessoa muito ansiosa, deu para tranquilizar, ouvir alguns conselhos, também incentivarmos os nossos seguidores e ouvintes do que se calhar poderão fazer ou assumir se calhar quando não estão tão bem. Eu acho que se levarmos e encararmos a vida com um sorriso e da melhor maneira, tudo se vai recompor. Pronto, e o meu, eu acho que eu também já ia mudar, já tinha pensado nisso, mas o meu vai ser o arco-íris, porque eu acho que, pronto, o meu emoji inicial é de facto o ponto de partida para começarmos uma nova fase, portanto, ponto por ponto, passo por passo, nós vamos conseguir chegar a um determinado momento da nossa vida em que encontramos um estado de saúde mental muito saudável, e quando chegamos a esse momento saudável, encontramos um arco-íris, porque o arco-íris é o que nos dá. Eu acho que tranquilidade, paz é sempre uma coisa muito associada à forma positiva de ver a vida. Quando aquilo acontece é porque algo nos está a iluminar, e portanto eu acho que o emoji que para mim encerra este episódio é definitivamente o arco-íris. Eu vou mudar o meu emoji do confuso para o do braço com a força, porque eu acho que quando nós as três começamos este projeto, nós escolhemos o tema, é melhor mudar de assunto, para conseguirmos de alguma forma passarmos as nossas histórias também para os outros e conseguimos ajudar de alguma forma, ou seja, o politicamente correto deixar um pouco de parte, porque não é o politicamente correto que é o verdadeiro às vezes, e deixar o emoji do braço com a força, porque eu acho que o nosso projeto transmite um bocado isso, transmite os nossos testemunhos, os testemunhos dos nossos convidados para o público, e então deixar uma mensagem de força para aquelas pessoas que se calhar não estão tão bem nesta fase, para ficarem bem e para seguirem alguns conselhos e para procurarem ajuda, porque nós somos pessoas, somos todos seres humanos e não somos perfeitos, e eu acho que é a mensagem principal que nós vamos passar para vocês. Exatamente, e já sabem, pessoal, continuem desse lado a acompanhar tudo o que nós colocamos na nossa página de Instagram, é melhor mudar de assunto, e deixem-nos lá o vosso feedback nos nossos posts, a dizerem o que acharam do episódio, temas que gostavam de ouvir nos próximos, e já sabem, todas as Quintas às 19. Até lá!